Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Cruz e esse é o canal do Instituto Brasil 200. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, clica no sininho para receber as notificações e já dá um like nesse vídeo para fortalecer o nosso trabalho. O vídeo de hoje é para você que está desesperado pelo Brasil. Para você que tem visto o país sempre envolvido em muitos problemas sociais, muitos problemas políticos, e você está muito preocupado em ajudar o país a sair desse atoleiro no qual nós estamos enfiados há muitos e muitos anos. Você tem participado do debate público aí nas redes sociais, tem ido às ruas nas manifestações, tem feito aí suas críticas, mas sente que pode fazer um pouco mais. Então, esse vídeo é para você. É para você que quer fazer mais pelo Brasil. E eu quero deixar então dicas que servem para mim, que eu tenho adotado não só na minha vida particular, mas também na minha vida de professor. Eu tenho tido cuidado de tentar transmitir isso aos meus alunos. Então eu queria deixar 4 dicas para ajudar o Brasil. Dica de número 1. Eduque o seu imaginário. Eduque o seu imaginário. O que significa isso? Educar o imaginário. O C.S. Lewis, que é um autor pelo qual eu tenho muito carinho, né? Se você já assistiu vídeos aqui do Brasil 200 ou minhas aulas aqui online, ou já me conhece, sabe que eu tenho aqui, ó, um apreço muito grande pelo C.S. Lewis. Tem muitos livros dele aqui e aqui, não só dele, mas também sobre ele, porque o C.S. Lewis, que é o autor das Crônicas de Nárnia, ele é o autor da minha dissertação de mestrado. Então, o meu mestrado foi sobre C.S. Lewis. O C.S. Lewis era um especialista em literatura também, ele era um filósofo, era um poeta, era uma espécie de teólogo leigo, era um escritor, mas ele também era alguém, ele era um crítico literário, né? Ele é um especialista em literatura medieval e renascentista, mas muito ligado àquilo que a gente chama de literatura infantil. Ele não só gostava muito disso, gostou disso a vida toda, como também produziu as Crônicas de Nárnia e outras histórias que, de certo modo, têm relação com o público infantil ou infanto-juvenil. O C.S. Lewis, num texto curto dele chamado 3 Maneiras de Escrever para Crianças, ele discorre, né, por que ele acha que é tão importante a literatura infantil, mas ele também diz em outros lugares que a imaginação é muito importante. Por exemplo, tem uma frase famosa dele que ele diz o seguinte: a razão é o órgão da verdade, mas a imaginação é o órgão do sentido. Veja bem, então a imaginação é responsável por dar a nós o sentido das coisas. Por quê? Porque ela forma em nós um arcabouço de informações, principalmente de informações morais, e por isso as histórias infantis são muito importantes, que são responsáveis por formar aqueles, digamos, arquétipos de moralidade na nossa cabeça, que vai ajudar a gente a produzir as nossas reflexões na vida adulta. É claro que se você já é adulto, você pode recuperar isso lendo essa mesma literatura ou outras, né? Mas isso é muito importante, sobretudo para as crianças. Se você tem criança perto de você, se você é pai, mãe, se é avô, avó, tio, tia, se você é professor ou professora, né? Se você tem crianças aí no seu convívio, isso é muito importante, sobretudo para elas. Então eu queria deixar aqui algumas dicas de literatura, de livros, que podem ajudar a gente a educar o nosso imaginário e, consequentemente, produzir melhores reflexões. A primeira dica são os famosíssimos Irmãos Grimm. Todo mundo já deve conhecer os Irmãos Grimm. Está aqui um livro de conto de fadas dos Irmãos Grimm, da editora Iluminuras. Há muitas edições, muitos livros, né? Mas esse aqui é um que estava mais perto e mais fácil de eu pegar. Os Irmãos Grimm são grandes compiladores de histórias infantis. Então tem lá O Pequeno Polegar, tem também A Bela Adormecida, tem O Cão e o Pardal. Tem várias histórias aí, a Branca de Neve, né? Então tem muitas histórias que são conhecidas e que se transformaram em filmes, inclusive filmes da Disney e tudo. Eles são grandes compiladores de histórias da tradição oral, né? Daquelas histórias infantis que eram contadas por via oral. Também tem outro autor que eu gosto muito, e para mim esse é o maior de todos, que é o Hans Christian Andersen.
Hans Christian Andersen, aqui, deixa eu tentar isso aqui assim. Esse é o primeiro volume das obras completas de Andersen, são 2 volumes, né? Mas também há muitas edições, há edições menores, há edições compactas. O Andersen também é um excelente, não só compilador, mas também criador de histórias. Ele é o autor daquela história famosíssima, por exemplo, A Roupa Nova do Imperador ou do Rei, né? Em que o rei ele contrata uns picaretas lá para fazer umas roupas para ele. A roupa eles não fazem nada, mas falam que a roupa é invisível. E o rei sai para desfilar lá sem roupa e passa vergonha porque uma criança vê que o rei está nu, né? Também o Patinho Feio também do Hans Christian Andersen. Também tem o Boneco de Neve, que é uma história famosa, que depois vai ser usada. Não só o Boneco de Neve, mas a Rainha da Neve também, que é do Andersen. Os dois são usados no Frozen, né, que é um filme, aí, uma animação mais atual, hein? Então tem muitas histórias, A Pequena Vendedora de Fósforos, né? O Andersen é muito prolífico, tem muitas histórias e para mim é o grande autor de histórias infantis. Você encontra um artigo que eu escrevi sobre ele na Gazeta do Povo. Se você não sabe, eu sou colunista semanal do jornal Gazeta do Povo na internet. Você pode procurar aí no Google Gazeta do Povo, Paulo Cruz. Você deve encontrar lá a minha coluna, e onde tem um artigo especialmente sobre Hans Christian Andersen. Mas se você não quiser pegar assim um por um dos autores, há também compilações, né? Há muitas compilações de contos de fada. Essa aqui é uma delas, uma das que eu acho mais interessantes. Contos de Fada da editora Zahar. Essa é uma edição grande, né? Edição comentada e ilustrada, que tem muitos contos, uma variação interessante deles, uma compilação interessante deles. Tem uma edição menor, uma edição menorzinha, com essa mesma capa vermelha aqui, uma edição menorzinha. Também é igual essa aqui, só que é menor, de bolso, né? Então aqui tem Bela Adormecida, Branca de Neve, Cinderela, muitas histórias aí infantis que podem nos ajudar. E eu não poderia deixar de indicar As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, né? Que apesar de ser uma leitura mais infanto-juvenil, né? Aqui tem coisas riquíssimas, absolutamente ricas, não só de literatura, de imaginação, mas também, olha, de filosofia, né? É um conteúdo filosófico bem interessante nas Crônicas de Nárnia. E também eu esqueci de pegar, mas deixo a indicação, é claro, evidentemente, do Senhor dos Anéis, do grande Tolkien, que foi um amigo da vida, assim, de C.S. Lewis. Eles foram muito amigos durante longos anos em Oxford, né? E O Senhor dos Anéis também é uma literatura infanto-juvenil, mas que carrega um conteúdo moral, um conteúdo de imaginação interessantíssimo, então vale muito a pena ler. Bom, esse é o conteúdo que eu estou falando aqui de literatura infantil ou infanto-juvenil, mas você também pode ler aquela literatura que não propriamente é literatura infantil ou infanto-juvenil, mas já é uma literatura adulta, mas que também é muito importante para a formação do nosso imaginário. Se eu pudesse resumir essa literatura, eu resumiria nos clássicos. Procure os clássicos da literatura. E se você tem alguma dúvida do que é os clássicos, vou te deixar aqui a dica de um livro que vai te ajudar muito com isso. O livro é esse aqui, é o Como Ler Livros, do Mortimer Adler e do Charles Van Doren, que é publicado pela Realizações. Isso aqui é um guia, né? Olha aqui, é um livro bem volumoso, né? É um guia clássico para a leitura inteligente. Isso aqui é um livraço, né? É um livraço, porque ele traz para a gente níveis de literatura, de leitura. Ele ajuda a gente a compreender melhor os livros que a gente lê. Então tem assim, leitura elementar, leitura inspecional, né? E ele dá vários níveis de leitura, ele ensina a ler diversos assuntos diferentes, mas no final desse livro, aqui no finalzinho, tem uma lista, peraí que eu vou encontrar aqui, tem uma lista de autores que ele indica como livros clássicos. Então, se você tem dificuldade de saber quais são os livros clássicos que você deve ler, aqui você tem uma lista desses livros que são importantíssimos para a formação do nosso imaginário. Eu estava enrolando aqui porque eu estava procurando a lista e acabei de encontrar. Então tá aqui, ó. É uma lista que começa aqui, ó. Eu não sei se você vai conseguir ver aí na tela, né?
E essa lista, então, tem... São aqui 137 autores, e em cada autor tem mais de um livro. Então são aqui centenas de dicas de livros clássicos, de literatura clássica, que você pode encontrar para você educar a sua imaginação. Como ler livros da realizações. Então fica aí a dica. Com essas coisas você pode, você já tem uma ferramenta gigantesca para a educação do seu imaginário. Mas você também pode fazer isso através de filmes, né? Eu também, nos meus artigos da Gazeta, gosto muito de escrever sobre filmes, de filmes clássicos, de filmes que são modernos, mas são muito interessantes. No artigo dessa semana, né, essa semana que eu estou gravando esse vídeo aqui, a semana do dia 28 de maio de 2019, eu escrevi um artigo que eu uso o filme A Onda, de Dennis Gansel. É um filme alemão, que é um filme recente, né, acho que 2004, se eu não estou enganado, que é muito interessante e é um filme moderno. Mas também, se você não sabe o que é um filme clássico, não sabe o que são as grandes obras aí da cinematografia, eu também quero deixar a dica de um livro que pode te ajudar, que é esse livro aqui, ó. É o 1001 Filmes para Ver Antes de Morrer. É um guia também, certo? Stephen J. Schneider. É um livro, né? Tem acho que mais de 1000 páginas aqui. Não, 960 páginas. Né? Então dentro dele tem muitas e muitas dicas de filmes. Aqui é ruim porque o papel né? O papel reflete. Mas tem muitas dicas de filmes interessantes que você pode assistir. Filmes bons, filmes ótimos, filmes interessantíssimos, filmes clássicos, filmes modernos, filmes contemporâneos, que você pode usar para também educar a sua imaginação. Então, educar o imaginário é a minha primeira dica. Dica de número 2. Estude muito. Estude muito. Estude. Escolha um assunto que é do seu interesse e estude muito. Se você, por exemplo, quer estudar filosofia, como é um assunto do qual eu sou professor, né? E se você tem interesse em estudar por filosofia, eu quero te deixar uma única dica. Eu acho que essa é o suficiente para você, que é o seguinte: comece por Platão. Não comece estudando filosofia por Nietzsche, por Foucault ou por qualquer filósofo moderno. Comece por Platão. Sabe por quê? Porque o Platão nos ensina a pensar. Você pode discordar de muita coisa que Platão diz, é claro. Se você é um cristão, principalmente, porque, digamos assim, a cosmologia platônica e até a soteriologia platônica aí para os cristãos, né, não é uma coisa com a qual os cristãos concordam. Mas o próprio Santo Agostinho disse que o Platão e os platônicos são os que mais se aproximam da doutrina cristã. Ele diz isso na Cidade de Deus, né, no seu Magnum Opus. Mas então o Platão, mais do que tudo, ele é alguém que ensina a gente a pensar. O Platão tratou de quase todos os assuntos, ou praticamente tudo. Não que ele tenha se aprofundado em todos os assuntos, mas tudo tem uma pontinha lá, ele puxou um fio, ele tratou um pouquinho e tal. Então, o Platão também é um filósofo muito prolífico nesse sentido, né? A gama de assuntos que ele trata, ele não é um autor sistemático, como por exemplo é o Aristóteles, mas ele é um autor que tratou de muitos assuntos. Bom, mas para começar então, eu indicaria duas obras, que são as obras talvez das mais curtas, digamos assim, dos diálogos, né? As obras de Platão são todas compostas por diálogos fictícios, mas duas obras que são importantíssimas para compreender o pensamento platônico estão aqui reunidas nesse livro cuja tradução é do Carlos Alberto Nunes, que é a edição mais famosa, não sei aqui onde eu pego menos luz, é a edição mais famosa das obras de Platão, é essa aqui, a mais famosa e, digamos assim, a melhor tradução, né? Então tá aqui, o Banquete e a Apologia de Sócrates. A Apologia de Sócrates é uma coisa maravilhosa. Todo mundo deveria ler a Apologia de Sócrates, né, que é uma obra na qual o Sócrates, que foi morto, né, ele teve de se suicidar, digamos assim, tomando cicuta, porque, pelo julgamento que o condenou, né?
por estar adorando outros deuses e também corrompendo a juventude. Então é muito interessante a defesa que o Sócrates faz de si próprio. E o banquete é uma discussão sobre o amor, do qual eu vou falar daqui um pouco. Mas o banquete é uma discussão sobre o amor, no qual também fica muito evidente os germes aí da grande filosofia do Platão e daquilo que ele vai desenvolver também muito na sua obra A República, que é a obra mais famosa dele. Mas o Banquete e a Apologia de Sócrates são duas obras curtas e que nos ajudam muito a compreender a filosofia platônica. E aquilo que eu disse, o Platão é um filósofo que não só nos ensina a filosofia, né, não só nos ensina a sua filosofia, mas, sobretudo, nos ajuda a não cair em armadilhas. Nos ajuda a não cair em armadilhas, em ideologias, que nos ajuda a pensar as coisas até o fim, a pensar as coisas até as últimas consequências. Então, Platão é importantíssimo nesse sentido. Vale a pena, então, se você quer estudar filosofia, começar pelo Platão. Se você tem interesse em história, fica aí algumas dicas para você. Se você quer história, estude principalmente, claro, história do Brasil é importantíssimo, porque infelizmente o nosso povo foi tolhido de certo modo, conhecer a sua história, porque toda a historiografia do ensino básico brasileiro, ela é enviesada, digamos assim. Então, os autores mais frequentemente usados nas cartilhas, nas apostilas, são aqueles autores já de uma história crítica, digamos assim, para não dizer história marxista, como Caio Prado Júnior, por exemplo, que é muito, digamos assim, citado e adorado aí pela classe docente de história, principalmente. Mas, bom, o Caio Prado Júnior, ele era um autor comunista mesmo, assim, não é porque eu estou inventando, não, ele é mesmo um autor comunista e ele escreve principalmente a história social do Brasil, é uma história do Brasil de claro viés marxista. O nosso grande Jorge Caldeira, que é um historiador também brasileiro, também fica a dica aí, os livros do Jorge Caldeira. Ele não escreve assim histórias do Brasil cronológica, né? Mas ele pega temas, né? E os temas dos quais ele trata são bem interessantes. A história da riqueza no Brasil, história do Brasil com empreendedores. Nesse, inclusive, História do Brasil com Empreendedores, ele faz uma crítica muito pertinente ao Caio Prado, pelo seu viés marxista que, como diz o Jorge Caldeira, corrompeu a sua visão dos fatos. Então, fica aí algumas dicas de autores que têm mais essa ideia cronológica de história, que escreveram histórias do Brasil de verdade, que é o Pedro Calmon, tem uma história volumosa de 7 volumes, para mim é a melhor publicada em língua portuguesa, então é Pedro Calmon, História do Brasil em 7 volumes. Tem também o Hélio Viana, que tem uma História do Brasil produzida, escrita em 3 volumes, também uma História do Brasil muito interessante. Tem o Capistrano de Abreu, que também é um grande historiador. Mais atualmente tem o José Murilo de Carvalho, é um bom historiador, também não tem assim uma história do Brasil, mas ele tem temas dos quais ele vai tratando, inclusive uma pequena biografia de Pedro II, que é muito interessante. Então é isso, ó. Pedro Calmon, Hélio Viana, Capistrano de Abreu, José Murilo, o Laurentino Gomes, que tem aí aquele 1808, 1822, né, e 1889, né, se eu não estou enganado, que é a proclamação da República, ou o golpe militar, que também tem, esses livros dele são assim, mais aquela coisa superficial, digamos assim, sem muito detalhamento, mas são obras interessantes e obras assim, digamos, mais fiéis aos fatos, né? Então minha dica número 2 é essa: estude muito. Se você quer estudar filosofia, recomendo Platão, sobretudo a Apologia de Sócrates e o Banquete. Depois você pode ler todas as outras obras do Platão, é claro, Platão é sempre muito bem recomendado. E história, sobretudo história do Brasil, com Pedro Calmon, Hélio Viana, Capistrano de Abreu, José Murilo de Carvalho, Laurentino Gomes e Jorge Caldeira. Essas dicas aí já estão de bom tamanho para você fazer um percurso pela história do Brasil. Dica de número 3. Seja prudente. Seja prudente. A prudência é a mãe de todas as virtudes. A prudência é a mãe da fortaleza, a prudência é a mãe da temperança, a prudência é a mãe da justiça. Então são as 4 virtudes cardeais, das quais a prudência é a mãe. Então não há temperança, justiça ou mesmo fortaleza sem prudência. Então você tem de ser prudente. E o que é a prudência então? Prudência é ver as coisas como são. Parece bobagem, né? Ver as coisas como são.
todo mundo parece que vê as coisas como são, mas não. Né? Ver as coisas como são é não vê-las como aparentam ser. E isso é muito difícil. É muito difícil pensar, como eu disse do Platão, por exemplo. O Platão é alguém prudente nesse sentido. Por quê? Porque o Platão ele testa as teorias, ele testa as ideias até as últimas consequências, a fim de tirar dali um conceito. Olha, isso aqui é isso aqui. O amor é o que? O amor é tal coisa. A justiça é o que? A justiça é tal coisa. Mas não é só assim. Ele passa um longo tempo discutindo o assunto, né? Tirando todo aquele entrave de opinião e tal, até ele chegar no conceito de fato e falar: ah, então tá, a justiça é isso aqui. Então, ser prudente é não ser afoito para saber as coisas, é não ser afoito para tomar decisões, é não ser afoito ou mesmo deixar de ser urgente quando preciso. Então, a prudência ela tem essa característica de mediar as coisas. Então, Aristóteles, na sua Ética a Nicômaco, fica aí a dica também, né? Ele fala muito sobre a prudência como um meio termo, né? Então, o meio termo entre os excessos é a prudência. Então, a prudência é a pessoa prudente é aquela que não se deixa levar pela aparência das coisas. Então, ela se preocupa com a verdade, com a realidade. Então, é alguém que se preocupa em ter certeza acerca das coisas. Então, seja prudente, é essa a minha dica. E aí eu queria também, então, deixar um livro para você. É um livro que, apesar de parecer que é um livro sobre política, não é. Então tá aqui, ó. A Política da Prudência, do Russell Kirk, que é um filósofo americano, é o pai do conservadorismo americano. Russell Kirk é um grande filósofo do nosso tempo, ele já morreu, né? Morreu, se eu não estiver enganado, na década de 80 ou 90, alguma coisa assim, agora eu não vou lembrar, mas tudo bem. O Russell Kirk tem aqui esse livro chamado A Política da Prudência, publicado pela Realizações também, que é muito importante e, digamos assim, é um livro imprescindível e urgente para os tempos que estamos vivendo. Então, olha, A Política da Prudência, do Russell Kirk, da Realizações. Então, ele ensina a gente aqui a ser politicamente prudente, mas não só isso, a sermos prudentes em toda a nossa vida. Dica de número 4. A dica de número 4 é: seja um veículo do amor. O amor se tornou uma coisa meio piegas, não é verdade? Principalmente nas discussões aí de redes sociais. As pessoas da esquerda criaram um slogan, não sei de onde tiraram isso, que é mais amor, por favor. E aí ficou uma coisa muito piegas e tal, mas não é. Certo? Então, seja um veículo do amor. O amor é o grande mediador das nossas relações, porque ele lança fora o nosso egoísmo, ele lança fora as nossas inclinações, as nossas paixões desordenadas. O amor de fato, o amor de verdade, o amor ágape, do qual vou falar já já, pode nos ajudar no sentido de mediar as nossas relações. Então, seja um veículo do amor. Seja aquela pessoa que transmite amor, aquela pessoa que transmite um amor que pacifica, um amor que pacifica as relações, as discussões. Eu não estou dizendo aqui para você não ser assim incisivo, porque eu mesmo sou assim. Eu não estou dizendo também para você ser uma pessoa frágil, né? Porque o amor também não é fragilidade. Né? O amor é também uma rigidez de caráter, é uma postura de quem se lança sem medo às questões, né, e às relações, mas se lança de forma prudente, de forma responsável. E o amor, então, é uma ferramenta importantíssima para os nossos tempos. Eu queria deixar, então, também 2 dicas de livros que tratam desse assunto. Um deles eu já falei aqui do autor, inclusive, é o C.S. Lewis e o livro Os Quatro Amores. Olha aqui, Os Quatro Amores, numa edição belíssima da Thomas Nelson Brasil, né, uma edição aqui especial. O livro, as obras do C.S. Lewis foram retraduzidas recentemente agora estão sendo, né, retraduzidas, mas também estão lançando outras inéditas. Então, Os Quatro Amores é uma obra sensacional aqui, tá? Como a capa é muito brilhante, né? O livro também fica muito brilhante aqui na tela, com as luzes aqui da minha modestíssima biblioteca. Então, Os Quatro Amores, do C.S. Lewis, ele fala da afeição,
ele fala da amizade, ele fala do eros, que é o amor, digamos assim, de atração carnal, digamos assim, né? Que é o amor do qual trata o Platão lá no Banquete, né? É um amor, digamos, de impulso, e ele também fala do amor ágape, né? Que não é necessariamente o que se chama por aí de amor de Deus, mas é uma espécie de amor abnegado, assim, que de certo modo é, digamos, divinizado, ou a imitação do amor que Deus tem por nós. Então fica aí a dica, Os Quatro Amores, do C.S. Lewis, uma obra muito interessante e muito importante para o nosso tempo. E uma outra obra, se você quer um caminho um pouco mais filosófico, você tem aqui o Kierkegaard, que é As Obras do Amor. Essa obra aqui não vou dizer que é uma obra simples, é uma pedreira filosófica também. Deixa eu tentar esconder a luz aqui, ó. Essa é uma obra aqui que é uma pedreira filosófica, As Obras do Amor, algumas considerações cristãs em forma de discurso, do Søren Eibe Kierkegaard, né? Também fica aí a dica para você. Agora, se você também acha que essa coisa do amor né? Inclusive se ama muito pouco, tem passado por uns momentos difíceis e tal, não tem autor melhor para isso do que Viktor Frankl. Viktor Frankl, olha aqui, Em Busca de Sentido. Há várias obras do Frankl publicadas em português, mas o Em Busca de Sentido é sua obra mais famosa e mais importante, né? É onde ele desenvolve aqui a sua teoria da logoterapia, ou da terapia de sentido. Lembra que eu falei que a imaginação é o órgão do sentido? A logoterapia ajuda as pessoas a recuperarem o sentido de suas vidas. Então, o livro Em Busca de Sentido trata disso. Ele trata da sua experiência nos campos de concentração pelos quais ele passou durante o período nazista na Alemanha. Ele perdeu toda a sua família nos campos de concentração. O Viktor Frankl, ele é um homem, se fosse católico, ele poderia ser canonizado tranquilamente. É um homem santo que passou por essa terra. Você pode encontrar vídeos de entrevistas com ele no YouTube, mas, sobretudo, leia os seus livros. Tem uma entrevista dele que tem, acho que, cerca de 30 minutos, que é uma verdadeira maravilha. A gente se emociona e chora, porque o Frankl era uma figura realmente exemplar e diferenciada. Mas Em Busca de Sentido, então, é sua grande obra e pode te ajudar aí, você que está sentindo que a vida é uma porcaria, que não vale a pena e que tudo que você faz dá tudo errado e que você, inclusive, não se ama. Então, procure e leia Em Busca de Sentido para que você possa ajudar o Brasil a sair desse imenso atoleiro no qual está e estamos enfiados. Recapitulando, eduque o seu imaginário através de contos de fada, literatura clássica e filmes. Dica de número 2. Estude muito, sobretudo, filosofia, a começar por Platão, e história do Brasil. Seja prudente, a prudência é a mãe de todas as virtudes, e seja um veículo do amor. Ah, mas e a política e tal, e não sei o quê? Olha, meu caro e minha cara que está vendo esse vídeo, seguindo essas pequenas dicas, eu garanto a você, nós não vamos mudar o Brasil de hoje para amanhã, como de fato eu acredito que não vai mudar de hoje para amanhã, mas nós lançaremos as sementes do futuro, a semente do país que será o país dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos. Então, não tenha preocupação de resolver as coisas tão rapidamente. O país, ele há muitos anos vive num clima de conflagração, num clima de desajuste, né, sociopolítico. Então nós precisamos fazer um trabalho que é um trabalho de base. E esse eu julgo que é o melhor trabalho de base que a gente pode fazer. É a gente se educar e também educar os outros, educar as pessoas que a gente gosta, que a gente ama, as pessoas que estão no nosso entorno, sobretudo as crianças e os jovens. Então, vem comigo nessa, vem com o Instituto Brasil 200 nessa, porque assim nós teremos um futuro brilhante para o nosso país. É isso aí então, fique com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.